Pelé é o jogador de futebol mais icônico do século XX. Ele sintetizou o talento, a alegria e a paixão que o povo brasileiro tem quando se trata de futebol. O melhor jogador da história do futebol, recordista de gols, é também o único jogador a conquistar 3 Copas do Mundo. Pelé venceu os campeonatos pelo Brasil em 1958, 1962 e 1970. Edson Arantes do Nascimento, nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, Brasil. Nome dado por seus pais em homenagem ao inventor americano, Thomas Edison. Em sua infância, ele ganhou o apelido de Pelé, depois de ter pronunciado incorretamente o nome de um goleiro, Bilé. Inicialmente Pelé não gostava e reclamava, mas quanto mais reclamava, mais o apelido pegava. Pelé não tem significado e foi concebido como um insulto, embora mais tarde se tenha descoberto que a palavra Bilé significa milagre em hebraico. Pelé cresceu na pobreza em São Paulo. Ele foi incentivado a jogar futebol pelo pai que costumava jogar, mas muitas vezes tinha que praticar com uma meia cheia de jornais, porque não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol. Além de jogar futebol, ele trabalhava como garçom em casas de chá locais. Em sua juventude, Pelé jogou em vários campeonatos locais, o que ajudou a aumentar sua velocidade de raciocínio e habilidade. Subiu nas ligas juvenis e aos 15 anos foi contratado pelo Santos Futebol Clube. Ele logo foi marcado como uma futura estrela. Aos 16 anos, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e foi convocado pela seleção brasileira. O interesse foi tanto que o presidente brasileiro declarou Pelé um tesouro nacional, proibindo que fosse vendido para clubes estrangeiros, como o Manchester United. Quando adolescente, o jovem e desconhecido Pelé ajudou a inspirar o Brasil à vitória na Copa do Mundo de 1958. Ele marcou na final, na vitória por 5-2 sobre a Suécia, e terminou a competição com 6 gols, sendo eleito o melhor jogador. Em 1962, Pelé ajudou o Brasil a conquistar mais uma Copa do Mundo, embora tenha se machucado nas primeiras rodadas, o que o impediu de entrar na fase de mata-mata. Em 1966, o Brasil era o grande favorito, e Pelé era o jogador mais famoso e conceituado do mundo. No entanto, seu alto perfil tornou alvo de alguns bloqueios violentos por parte dos jogadores búlgaros e húngaros. Num jogo contra Portugal, ele sofreu uma pancada e passou o resto do jogo mancando, já que as substituições não eram permitidas. Para piorar a situação, o jogador português João Moraes não foi expulso, e sem um Pelé apto, o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Pelé ficou tão decepcionado com o jogo sujo, que jurou não jogar em Copas do Mundo novamente. A Copa do Mundo de 1966 foi vencida pela Inglaterra. Após a decepção esmagadora da Copa do Mundo de 1966, Pelé foi encorajado a voltar à seleção do Brasil para a fase de classificação em 1969. Em 1970, Pelé fazia parte de uma equipe repleta de estrelas, que tinha uma série de opções de ataque, como Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Ao longo do torneio, o Brasil jogou um futebol excelente e Pelé estava no topo do jogo. O torneio incluiu alguns dos maiores e mais icônicos momentos de qualquer Copa do Mundo. Isso inclui o cabeceio de Pelé e a grande defesa do goleiro inglês Gordon Banks. O gol de cabeça de Pelé na final e o subsequente salto de alegria, e a notável finta de Pelé contra o goleiro uruguaio. Na final da Copa do Mundo, o Brasil venceu a Itália por 4-1, com Pelé marcando o primeiro gol. O quarto gol do Brasil foi espetacular, e envolveu Pelé e quase todos os jogadores de linha.
É amplamente considerada a final de Copa do Mundo mais memorável e um tributo e glória para a carreira internacional de Pelé. Pelé era relativamente baixo, com 1,73 m, mas compensou em termos de velocidade, potência, agilidade e força. Ele era excelente com os dois pés, potente no ar, ótimo timing e precisão, e uma percepção extraordinária do jogo. Ele poderia hipnotizar os defensores com os olhos e enviá-los para o lado errado. Embora muito competitivo, ele também foi considerado um jogador justo, com bom senso esportivo. Um bom exemplo foi seu abraço caloroso em Bob Moore, o craque da Inglaterra após a derrota na Copa do Mundo de 1970. Às vezes, apresentado como uma personificação do espírito esportivo. Sem dúvida, ele é universalmente considerado o maior jogador do século XX. Se não de todos os tempos. Ele é um dos poucos esportistas, como Muhammad Ali e Usain Bolt, que transcendeu seu esporte para se tornar um ícone global. Pelé ultrapassou a marca de 1000 gols em jogos profissionais. Ele marcou seu 1000º gol em 19 de novembro de 1969 no Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso gerou celebrações em todo o mundo. Sua marca em jogos internacionais foi uma das mais altas de todos os tempos. Em 92 partidas internacionais, ele marcou 77 gols. Em todos os jogos, Pelé marcou 1.283 gols em 1.366 partidas, uma proporção de 0,94. No campeonato nacional, Pelé fez sua estreia pelo Santos com apenas 16 anos. Ele jogou pelo Santos no Campeonato Brasileiro até a temporada 1972-1973. Pelé encerrou sua carreira na lucrativa Liga dos Estados Unidos. Em 1975, ele assinou com o New York Cosmos, e jogou 3 temporadas. Ele levou o New York Cosmos ao título dos Estados Unidos, em 1977, o ano de sua aposentadoria. Pelé foi casado 3 vezes e teve vários filhos, alguns fora do casamento. Depois de se aposentar, passou a ser um grande embaixador do futebol e do esporte em geral. Em 1992, Pelé foi nomeado embaixador da ONU para a Ecologia e o Meio Ambiente. No ano de 2021, Pelé se encontra com 80 anos.